Bom, vamos dar início, né, professor? Vamos sim. Inicialmente, eu vou me apresentar, porque tem algumas pessoas que não me conhecem aqui na live, outras já conhecem. Eu sou Valéria Fundão, sou coordenadora do EPREV, sou membro consultora da OAB Nacional, e o professor João Lopes Neto, muitos já conhece, autor de livros, professor de vários cursos. Recentemente eu fiz o curso pelo EPREV de gestão de afastado, que eu gostei muito, professor. Ah, legal. Que Amei bom. esse curso, muito bom. E o seu livro, né, de perícia médica na visão trabalhista e previdenciária, ele é muito utilizado nas faculdades aqui do Espírito Santo. Que E legal. os advogados também, eles usam muito. Que Esse bom. sorteio que eu vou fazer vai ser bem concorrido. Todo mundo está querendo seu livro. Tem que fazer lá. Tem as regrinhas lá que você colocou, né? Tem que seguir as regras lá. Isso, eu E aí, coloquei umas... semana que vem, você vai sortear, né? Verdade. Já estão ansiosos aí. Então, nós vamos começar. O professor está com a palavra. Inicialmente, professor, a gente já falou sobre teleperícia, né? E a perícia biopsicossocial. Tá. Antes, eu gostaria que o professor falasse aqui com a gente um pouquinho sobre a prova pericial no juizado especial. Como é utilizada, o que seria essa prova pericial, o que é realmente perícia médica judicial. Tá. Legal. Bom, Né? primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o convite, né, da Valéria, do IEPREV, né, que está fazendo essas lives com os coordenadores, né, regionais do IEPREV. Agradecer a todos e poder estar participando aqui e a gente poder discutir esses temas tão importantes, né, e que geram tanta discussão, principalmente essa questão da teleperícia agora, em tempos da pandemia do Covid-19. Bom, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que as ações, os benefícios por incapacidade, então as ações que envolvem a questão de benefício por incapacidade, pela questão do valor, geralmente elas acabam indo para o Juizado Especial Federal. O que, se a gente fosse avaliar, para mim, não deveria ocorrer, porque a sistemática do juizado ela é bem complexa para a produção de prova, né? E, teoricamente, os juizados seriam para causas de menor complexidade. Se você for ver a origem do juizado, seria essa, tanto do civil quanto do federal. E se eu dependo de uma prova pericial, quer dizer que a complexidade não é tão baixa assim. Então, considera-se competência pela questão do valor da ação. Eu acho isso ruim do ponto de vista técnico, porque limita muito a atuação do advogado. E a gente sabe que a prova pericial ela é um dos meios de prova, né? A prova técnica é um dos meios de prova admitidos pelo direito. Nós temos a previsão legal dentro do Código de Processo Civil para a produção dessa prova pericial, e aí já começa a primeira dificuldade dentro do juizado, porque alguns juízes entendem que o CPC não deve ser aplicado no juizado, e aí a gente já começa com um grande problema, porque a lei do juizado ela não traz a questão de produção de prova como deveria ser, porque justamente ela visa uma causa de menor complexidade. Mas aí acabou sendo feita uma adaptação e a gente acaba tendo no Brasil inteiro perícias feitas no Juizado Especial Federal das ações de benefício por incapacidade. Quando a ação que está sendo discutida é acidentária, a gente sabe que a competência não é do juizado, né? Então a gente tem essa sistemática. O advogado ele tem que encarar a prova pericial como um meio de prova. Então ele não pode esquecer das outras provas e ele não pode depositar, eu sempre falo isso nos cursos, né? Ele não deve depositar todas as fichas do processo na prova pericial. Por quê? Se a prova pericial for favorável à pretensão dele, tranquilo. Agora, se a prova pericial tiver uma conclusão que não é favorável à sua pretensão, você vai ter que utilizar os outros meios de prova ou para tentar uma nulidade da prova pericial, ou para tentar convencer o magistrado que aquela conclusão não deve prosperar, para que você, de repente, consiga reverter uma decisão desfavorável numa turma recursal. Então, se você não produzir as outras provas, se a única prova que tiver no processo é a prova pericial e ela não é favorável ao que você está alegando, fica muito difícil qualquer tipo de decisão que não seja a mesma da conclusão do perito.
A gente tem que lembrar sempre que o juiz ele não está adstrito ao laudo pericial, isso é muito claro. O juiz ele pode afastar a conclusão do perito e dar a sentença em outro sentido. É assim que tem que ser. Nós não podemos concordar que um auxiliar da justiça, o perito judicial, ele é um auxiliar da justiça, que ele sentencie o processo, porque ele não é o juiz natural do processo. Tá? Então essa é uma questão muito importante que precisa ser destacada, que às vezes a gente vê, acaba vendo que se esquece no dia a dia. Então, o advogado, eles reclamam muito disso, né? O laudo pericial é a sentença, o juiz vai lá, a gente não pode concordar. A gente sabe que na prática muitas vezes acontece isso, é verdade, a gente não vai aqui, a gente atua na prática, a gente sabe como a coisa funciona, mas eu não posso concordar com isso. Então a gente tem que se insurgir contra essa prática do perito, na verdade, ser o juiz do caso, né? Por quê? Porque quem vai considerar outros elementos de prova, quem vai verificar, por exemplo, os princípios do direito previdenciário, outras questões, é o magistrado, é ele que é o juiz natural. O perito ele tem uma função de auxiliar técnico. O que ele vai trazer para o processo é só a visão da medicina sobre aquele fato controvertido que está sendo discutido ali naquela ação. Então, professor, foi muito bom você frisar isso, porque o senhor frisou, né, que o laudo pericial, ele não é único, não é uma prova única. Muitas vezes o advogado se desespera porque a perícia deu negativo, não sei o que fazer. Mas Exatamente. Foi bom frisar isso porque o laudo pericial não é a prova única do processo e tem até aqueles casos também que o juiz ele pode julgar o processo até sem ter a perícia médica. Claro. Não são processos previdenciários, professor, que na realidade precisa da prova pericial. Existem aqueles casos também que a prova pericial feita no processo judicial previdenciário, além dela não ser única, ela pode ser até um complemento. Sim. Porque o que tem que deixar, assim, o que os advogados, que eu acho que militam na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal em processos previdenciários. O que eu vejo, assim, dos colegas, quando pegam um laudo negativo, ficam apavorados, acham que não vão poder mudar, aí esquece dos princípios norteadores do direito previdenciário e também que a prova pericial ela não é única e ela pode ser até objeto para o juiz de complemento. Ou seja, se você fizer um processo judicial, se você fizer ele bem instruído, com todas as provas, porque o CPC dá para a gente um leque de prova muito bom. Sim, várias provas. E não existe uma hierarquia, né? O sistema processual brasileiro ele não adotou um sistema de hierarquia entre as provas ou tarifação de provas. O magistrado que avalia as provas que lhe são apresentadas para chegar à sua sentença ali, para fazer o seu convencimento. A grande questão é que é claro que se você for considerar que a prova técnica foi produzida de forma científica, que aquela prova técnica foi produzida de uma forma adequada, ela merece ser vista com os olhos de uma prova técnica. A grande questão é, será que ela realmente foi feita de forma adequada? Será que ela realmente é técnica? Então é isso que a gente tem que discutir. Então, muitas vezes, a gente consegue reverter decisão em segunda instância com base em você trazer outros elementos para o convencimento do magistrado, né? Então, o advogado ele não pode esquecer das outras provas. É aquilo que eu sempre falo, não pode depositar todas as fichas na prova pericial. Porque se a prova pericial não for desfavorável, sobra pouca coisa para você fazer, né? Então, você tem que enxergar a prova como um meio de prova, né? A prova pericial como um meio de prova. E essa é uma questão bem importante. Muitos advogados eles acabam lendo só a conclusão do laudo. Então, às vezes, você lendo uma resposta de um quesito, na resposta do quesito, tem uma resposta que lhe é favorável e que você consegue trazer a sua tese jurídica. Então, por exemplo, o perito ele pode dizer que não tem capacidade laborativa, mas na resposta de um quesito está demonstrando que existe a incapacidade. E aí o advogado precisa ter o gancho ali naquele quesito justamente para trazer para o magistrado e falar, não, olha, apesar dele dizer que não tem capacidade laborativa,
nesse quesito, a incapacidade está demonstrada. Isso acontece muito, tá? A gente não pode, aí por isso que tem que fazer uma avaliação inteira do laudo pericial e não uma avaliação só da conclusão. A gente tem que avaliar o laudo como um todo, né? Tem que verificar a questão como um todo. Vou aproveitar para registrar a presença aqui do nosso presidente do EPREV, Dr. Roberto de Carvalho, está aqui assistindo a gente. Obrigada pela sua presença. Oi, Roberto. Um abraço. A doutora Andriele até comentou aqui, mas o professor te respondeu que não pode se basear simplesmente na prova pericial. Não. E que outra dica aí que o senhor deu muito importante foi que o advogado realmente leia o laudo do perito oficial do juiz, que é um auxiliar do juiz. Auxiliar. Né? Ele não é o juiz, né? Ele não é o juiz, ele é auxiliar. E que leia realmente esse laudo na íntegra para poder até debater, verificar ali uma possibilidade. Porque às vezes você consegue, a gente tem duas possibilidades, né, do ponto de vista processual. Você pode tentar a nulidade de um laudo e que ele seja retirado do processo, ou você pode tentar que seja feita uma nova perícia para suprir alguma omissão da primeira. E aí as duas ficam no processo. São duas situações diferentes. Uma nulidade, a outra. Se a primeira perícia não foi suficiente para esclarecer o ponto controverso, o ponto controvertido, eu vou ter que levar e fazer uma nova perícia. Isso tudo está previsto no código, no artigo 480 do CPC. Então, você tem a possibilidade de uma nova perícia se a matéria não foi suficientemente esclarecida por aquele primeiro perito. Se você, de repente, acha uma incongruência no laudo, então, às vezes, aí tem dois artigos principais para o pessoal ler sobre a questão de manifestação sobre laudo, como entender a questão processual, que é o artigo 473 do CPC e o artigo 477. O 473 ele traz um conteúdo obrigatório do laudo pericial, então ele tem 4 incisos e 3 parágrafos. Nos 4 incisos nós vamos ter o que o laudo pericial deverá conter. Então tá lá que o perito tem que colocar a análise que ele fez, a metodologia que ele está utilizando. Então tem uma série de situações que o perito não pode se negar a colocar no seu laudo, que ele tem que responder os quesitos, que é um grande problema, que os advogados reclamam, né? Então muito advogado fala assim, o perito não responde o quesito. Então, lá no 473 está lá, o inciso 4º fala resposta conclusiva a todos os quesitos. É uma obrigação a resposta conclusiva a todos os quesitos. Então, existem mecanismos processuais para a gente fazer isso. A grande questão é que o advogado precisa utilizar esses mecanismos e ir até o fim. E, por exemplo, recentemente, você vai lá, a gente acompanhou uma decisão. Eu não advogo, né, até para me apresentar, eu sou médico e advogado, mas eu acabo não advogando, eu sempre atuo auxiliando o advogado, né? A mesma coisa que o perito faz como um auxiliar do juiz, eu faço como um auxiliar do advogado. E recente decisão, em primeira instância tinha sido negado, aí a advogada pediu, a gente fez os subsídios técnicos para ela fazer a manifestação sobre o laudo, foi para a turma recursal e conseguiu reverter a sentença. Às vezes, você não consegue reverter a sentença, mas você consegue reabrir a instrução processual para fazer uma nova perícia. Então, a gente tem mecanismo. É claro que você não vai conseguir em 100% dos casos, mas é o que eu sempre falo. Se de 10 você conseguir 1, esse 1 para aquela pessoa que você conseguiu é 100%, então já vale a pena tentar. Verdade. Tem uma pergunta, professor, do Fábio, lá de Curitiba. Ele pergunta o seguinte, como proceder numa perícia médico-judicial que vai ocorrer depois de 2 anos que o segurado estava guardando? Ou seja, o segurado estava guardando perícia 2 anos. Demorou 2 anos para fazer. No momento da perícia, após 2 anos, ele já está restabelecido a saúde dele. Como proceder num caso desse no processo judicial? Tá. O que acontece? Tudo vai depender do que você quer provar. Então, a perícia é um meio de prova, tá certo? A incapacidade que você está discutindo, ela ocorreu no passado, ela não existe mais. Então, para eu comprovar essa incapacidade que ocorreu no passado, a documentação, num caso desse, ele vai ser muito importante. Então, ele está pleiteando um auxílio-doença, o restabelecimento de um auxílio-doença, e ele alega que o segurado já recuperou, o autor já recuperou a capacidade laborativa. Então, eu vou ter que verificar muito baseado na documentação, tá?
é diferente da maior parte dos casos. Geralmente o advogado, ele pleiteia sempre também a aposentadoria. É muito difícil um caso do advogado entrar com a ação e falar, eu quero só o auxílio-doença lá em 2018 por 6 meses, né? Uhum. O correto, se a gente fosse querer tecnicamente fazer, seria isso, porque eu estou direcionando a ação para o que realmente existe. Às vezes isso consegue realmente provar a incapacidade, porque isso é um grande problema que a gente enfrenta na justiça. Muitas vezes o advogado, ele faz aqueles, eu acho que como técnica processual, geralmente o advogado faz aqueles pedidos sucessivos, né? Eu até brinco, fala auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente, ou, né, sempre, ou alguma coisa pelo amor de Deus. Então, Tudo é acumulado. claro, alguma coisa eu quero, não importa o quê. Então, assim, tecnicamente, do ponto de vista processual, isso pode ser interessante. Mas a gente vê muito em alguns processos o que acaba acontecendo. O perito, ele acaba não analisando o passado e ele só fala do presente. Então, o advogado tem que provocar o perito para falar sobre incapacidade no passado. Só que para isso, você, advogado, tem que levar os documentos. Então eu vejo, tem muito advogado que fala assim: o perito fixou a data do início da incapacidade no dia da perícia. Aí eu sempre pergunto, né, quando fazem essa afirmação, mas você levou documentos que mostravam a incapacidade antes da perícia? Por quê? Se você não trouxe esses documentos, o perito só vai poder falar da incapacidade que ele está vendo agora. Ele não tem bola de cristal. Perícia não é adivinhação. Eu não olho para uma pessoa e falo, essa pessoa está capaz ou está incapaz há tanto tempo. Então, essa documentação, nesse tipo de ação que ele comentou, a documentação médica é muito importante. E principalmente o que nós chamamos de prontuário médico. Então, levar para esse tipo de processo o prontuário médico é fundamental. Correto. Professor, a gente sabe que no juizado especial acontece muitas vezes do segurado estar sem advogado. E aí a prova pericial a prova pericial judicial acaba sendo, isso até para mim, eu acho assim, lamentável, acho absurdo, mas acaba sendo a única prova do segurado. Mesmo a gente conhecedor do artigo do CPC, que diz o quê? Que o juiz, necessitando, né, pegar mais provas, ele pode requerer outras provas. Sim. Só que na prática, esses segurados ficam desprotegidos e a gente não vê isso acontecer. Ou seja, solicitar outras provas. Às vezes, no próprio processo, o juiz poderia pedir até que seja oficiado prontuário para apresentar o prontuário médico dele, tendo em vista que na petição inicial estava escrito que ele ficou internado nesse hospital. Aí, como funciona isso? Porque a gente... O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Desses segurados que não estão com advogados, né, que vão procurar a justiça, e o juiz, mesmo conhecedor, ele acaba não pedindo as demais provas. Ou ele vai procurar, às vezes ele vai procurar o advogado após a sentença, né? Aí procura o advogado após a sentença, e eu fico muito preocupada com isso, porque a coisa é julgada, né? Não tem a questão da ação rescisória, né? Da ação rescisória. Não tem no juizado. Quando o cliente chega no escritório, o segurado fala, doutor, entrei com o processo, aí quando eu olho o processo, mas a única prova aqui foi o laudo pericial, que foi desfavorável ao senhor, e realmente esse laudo aqui está com vícios. Mas o senhor foi procurar a justiça sem advogado, infelizmente, aí não tem nem como, porque quando eu pego um processo já nessa fase, não tem muito o que fazer. É difícil reverter. Sim. E eu acho que nesses casos, essa é a importância da gente estar divulgando para os segurados e a OAB, para que eles procurem advogado para entrar com a ação, né? Apesar de ser possível entrar com a ação sem advogado, essa é a grande importância do advogado. Então a gente tem que divulgar isso muito. Isso tem que chegar para a população, né? Para que a população não procure o poder judiciário, mesmo sendo possível, sem estar representada por um advogado, né? Porque é o advogado que justamente tem essa função de fazer com que ocorra dentro do poder judiciário o devido processo legal. E aí, se não tiver esse devido processo legal, a gente vai ter um prejuízo muito grande para o segurado e, no caso do Juizado Especial Federal, praticamente, vamos dizer assim, quase que irreversível, né? Porque para você mudar alguma coisa ali é muito difícil, a gente sabe que não cabe a ação rescisória, né, no juizado, então a gente tem uma série de limitações. É aquilo que eu estava falando, a gente tem muita limitação no Juizado Especial Federal, né? Então,
essa eu acho que é a importância. A gente sempre vê campanhas da OAB, que eu acho que esse é um papel da advocacia, é divulgar e esclarecer que o advogado tem que estar presente quando o indivíduo vai lá procurar vamos dizer assim, a tutela do Poder Judiciário. Tutela do Poder Judiciário, isso. Professor, outra coisa. Baseando numa frase que eu adoro, do Carlos Drummond, do nosso saudoso Carlos Drummond de Andrade, ele diz, ninguém é igual a ninguém. Todo Sim. ser humano é um estranho ímpar. E aí a gente vê na perícia biopsicossocial, que analisa o ser humano como um todo. E, como bem o professor falou, a gente pode pedir 2 perícias, uma ou mais perícia. O CPC diz isso, que a gente pode pedir uma ou mais perícia. Mais de uma perícia. E nesse contexto do ser humano ímpar e da complexidade do ser humano, que a gente não pode igualar, né? Como o senhor pode falar da perícia biopsicossocial que analisa o ser humano como um todo? Como um todo. Bom, antes da gente começar a discutir isso, o Roberto colocou uma coisa aqui importante, eu vi aqui um comentário dele, só para a gente colocar, que tem tudo a ver com a questão da perícia biopsicossocial. A primeira coisa que a gente tem que fazer diferenciação é a questão de que a data do início da doença não é, às vezes, a data do início da incapacidade. E a proteção previdenciária é para a incapacidade laborativa. Então ele colocou isso aqui, isso é fundamental. O advogado que atua no direito previdenciário com benefício por incapacidade não pode ter dúvidas quanto a isso. Não basta eu estar doente. E aí, a emenda constitucional 103, ela trouxe isso, mudando, inclusive, a redação do texto constitucional, falando o seguinte, antes falava lá só, a proteção da doença, invalidez, agora não. É a proteção da incapacidade temporária, permanente, porque a proteção é da incapacidade. E, se Deus quiser, eles vão mudar o nome do benefício, deixar de ser auxílio-doença, porque o nome correto é auxílio-incapacidade. Partindo dessa premissa, que é uma premissa fundamental para qualquer coisa que a gente for tentar discutir sobre benefício por incapacidade, isso não pode ter dúvidas, nem para a população e nem para o advogado, quanto mais para o advogado, a gente tem que partir para a questão da análise dessa incapacidade. E aí, você tem que verificar qual é o conceito de incapacidade laborativa. Então, no conceito de incapacidade laborativa da própria Previdência Social, a resolução 637 de 2018, ela fala que incapacidade laborativa é a impossibilidade para o exercício da função, né? Mas não apenas a impossibilidade para o exercício da função. O risco de vida para si ou para terceiros, ou o risco de agravamento da doença se o indivíduo permanecer exercendo aquela atividade. E aí a gente tem que fazer uma análise não apenas do ponto de vista biológico. E é aí que entra a questão da perícia biopsicossocial. O advogado que tem que trazer isso para o processo. Por quê? Porque o advogado, se ele não levar isso à discussão, à apreciação do Poder Judiciário, o perito ele vai tratar, como ele é médico, ele vai tratar só da questão biológica. Quem tem que trazer essa outra visão é o advogado. Então, essa é uma questão bem importante. Outra questão importante que eu acho que a gente tem que sempre ressaltar é sobre a questão do limite de perícia por processo agora. Desde o ano passado, a gente pode fazer uma perícia por processo. Só vai ser garantido o pagamento de uma perícia por processo. O que isso significa? Que se você quiser mais de uma perícia, provavelmente você vai ter que custear essa perícia, né? Isso tem que ser discutido, se isso é constitucional ou não, porque você está prejudicando o acesso ao Poder Judiciário e a produção da prova, né? Então, eu acho que isso já deveria ter sido levado para a discussão sobre a constitucionalidade dessa lei, mas, de qualquer forma, é isso o que está previsto e é isso que tem sido aplicado dentro do Juizado Especial Federal. Uma perícia por processo. Essa uma perícia por processo, ela tem que ser discutida porque, geralmente, os advogados, eles geralmente fazem isso, pedem a perícia na especialidade da doença. E era uma prática comum em vários processos fazer em 4 ou 5 especialidades. O advogado vai ter que tomar cuidado agora para fazer a perícia, se ele quer fazer na especialidade, o que eu sempre nadando nessa questão contra a maré, né? Eu sempre comento isso porque eu sou o minoritário nessa discussão. Todo mundo fala, tem que fazer a perícia na especialidade. Eu não gosto disso. Para mim, o que nós teríamos que exigir do perito judicial é
conhecimento em meio ambiente de trabalho, né? Não vou nem falar medicina do trabalho, mas um conhecimento em meio ambiente de trabalho, que ele saiba o que é uma atividade laborativa, que ele saiba como que funciona, o que as pessoas fazem ali, e conhecimento em perícia médica, ele saber fazer uma perícia, porque fazer perícia não é igual fazer consulta. Ele pode ser um ótimo cardiologista, um ótimo pneumologista, e quando ele for fazer uma perícia, ele não vai saber fazer, porque a perícia ela é uma especialidade médica. A perícia é reconhecida como uma especialidade médica. Nós temos hoje a especialidade médica, medicina legal e perícia médica. Né? Hoje que eu digo, sendo assim, usando não é hoje, né? A gente já tem isso desde 2012. Antes a gente tinha a perícia médica, uma especialidade médica em medicina legal, e depois foi criada uma especialidade onde se colocou o nome de medicina legal e perícia médica. Fato é que você tem médicos treinados para fazer perícia. E aí é que reside a importância de você ter esse profissional qualificado, porque ele precisa saber desses nuances. Então, por exemplo, no caso que o colega comentou, a incapacidade é lá atrás. Se você pegar uma pessoa que não tem noção de perícia, pode ser que ele não saiba, ele vai falar só do hoje, vai falar, não, lá de trás eu não posso fazer. E a gente sabe que pode. Então, esse tipo de coisa, como é a técnica pericial, que tem que responder quesito, a questão do contraditório. Então, tem médico que fica incomodado quando um advogado questiona ele. Eu acho isso um absurdo. Eu dou aula para médicos sobre perícia, eu falo, olha, se você não gosta de ser questionado, vai fazer outra coisa. Porque a única certeza que eu tenho quando eu entrego um laudo pericial é que eu vou ser questionado. Por que eu vou ser questionado? Porque eu nunca vou contentar as duas partes. Nunca os dois vão concordar com a conclusão do laudo. Muitas vezes os dois vão discordar, porque, vamos dizer assim, a pretensão de um é atendida em parte e a pretensão do outro em parte, mas o advogado não vai querer, ele vai querer exercer o contraditório, é um direito do advogado. Então, esse tipo de coisa, o médico tem que estar treinado, acostumado, porque é uma coisa que foge ao conhecimento geral. A gente não, vamos dizer assim, não tem essa formação durante a faculdade para fazer perícia, né? Então, ele tem que ter um conhecimento para exercer essa atividade. E aí, pensando nessa perícia biopsicossocial, trazendo tudo isso para a perícia biopsicossocial, o advogado que quer produzir essa prova, ele vai ter que pedir uma perícia médica e, às vezes, pedir uma perícia social. Porque, às vezes, a questão social também impacta na doença e na incapacidade. Vamos dar um exemplo. Eu pego um indivíduo aqui na cidade de São Paulo, que ele reside num local de difícil acesso. Se ele for cadeirante, por exemplo, se ele for um indivíduo paraplégico que tem dificuldade de acessibilidade nos locais, dependendo de onde ele morar, se não tiver um transporte público adequado, não adianta eu reabilitar ele na empresa, porque ele não vai conseguir chegar na empresa. Isso é uma questão social que pode estar influenciando, por exemplo, na reabilitação profissional. Então, é esse tipo de coisa que o advogado vai ter que trazer essa visão. Só que muitas vezes o médico, o perito, ele não vai ter essa visão porque ele não foi treinado para isso. E aí que entra essa visão mais holística. Você vê uma questão por outras, vamos dizer assim, em espanhol eles falam outras miradas, né? Outras visões sobre aquele caso. Não só a questão biológica. E principalmente nessa questão da reabilitação profissional. Para a reabilitação profissional, muitas vezes a questão biológica não é suficiente. Então, o advogado ele vai ter que saber como lidar com essas provas e pensar, eu tenho que extrair daquele profissional o conhecimento que ele tem. Então, essa é uma questão que a gente sempre fala nos cursos de quesitação. Se você vai fazer um questionamento para um perito médico, você vai perguntar coisa para ele do quê? O que você vai questionar esse perito? Sobre medicina. Se eu perguntar sobre engenharia para um médico, quando ele responde, ele pode responder, mas ele vai responder a opinião pessoal dele. E tudo que eu não quero no laudo é que ele tenha uma opinião pessoal. Eu quero que ele tenha uma opinião técnica. Se ele não tem formação naquela área, vamos trazer para eu sempre falo isso, por exemplo, no direito do trabalho. É muito comum um advogado trabalhista fazer perguntando, por exemplo, se houve assédio moral para o trabalhador. Assédio moral é matéria médica? Tem fisiopatologia do assédio moral, quadro clínico do assédio moral, diagnóstico do assédio? Não tem. Assédio moral é uma questão jurídica, então você não vai perguntar para o médico
se a moça, trabalhando na empresa, sofreu assédio moral. O que eu vou perguntar para o médico? É aí que está a história de você saber fazer a pergunta, né? Eu vou perguntar para o médico se pode ter ocorrido consequências psíquicas para essa pessoa. Se de repente ela tem um transtorno mental, teve uma depressão, um quadro de ansiedade. Se... Agora, o assédio, ele vai ter que ser definido pelo magistrado. Quando eu pergunto para um médico sobre assédio moral, aí falando na Justiça do Trabalho, ele vai emitir a opinião, ele vai falar, eu acho que teve. Eu já vi pergunta, por exemplo, sobre culpa na Justiça do Trabalho. Culpa não é matéria médica. Advogado previdenciário que pergunta se o indivíduo estava em carência, se o indivíduo tinha cumprido carência, desde quando o médico avalia a carência. Verdade. Então, o que acontece? Nós reclamamos que os peritos extrapolam a competência dele, mas muitas vezes somos nós que damos a abertura para ele extrapolar a competência dele. Então, se eu estou perguntando para um médico, eu vou me restringir à questão médica. Eu tenho que definir a data do início da incapacidade. Isso é uma questão médica. Agora, avaliar se essa data do início da incapacidade ele tinha cumprido a carência quando ela começou, não é uma questão médica. Então, o advogado ele tem que ter esse cuidado, tá? Quando ele vai tratar dessa questão. E na perícia biopsicossocial, a mesma coisa. Ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele leva para apreciação do médico coisas que não são da área médica. Correto. É o que eu costumo dizer para os jovens advogados, é que não tem como usar o mesmo quesito de um para todos os segurado casos. para outro segurado. Sim, não tem claro. como fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E também, se puderem ter um assistente técnico junto com o advogado, uma parceria junto com o advogado, assistente técnico, eu acho que seria o ideal, porque muitas vezes também alguns termos, só o médico mesmo, assistente, conseguiria elaborar de forma mais coerente ao processo. Quem vai acabar quesitando é o advogado, né? O ato de quesitar é um ato jurídico, um ato processual. Mas um assistente técnico pode auxiliar o advogado a formular quesitos mais técnicos de acordo com a sua tese jurídica. É o que eu sempre falo. Se você contratar um assistente técnico e ele falar para você, não, fica tranquilo que eu te mando lá uns quesitos de hérnia de disco. Não, fica tranquilo que eu te mando lá uns quesitos de... Se ele fizer isso, foge, não contrata esse cara, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Verdade. Ele tem que pedir para você, por favor, me mande a petição inicial e os documentos para eu poder apresentar a quesitação. Né? Então, assim, até por aí a gente consegue saber qual é a qualidade do profissional que você está contratando. Verdade. Agora, uma das coisas que eu vejo também, professor, quando a gente trata assim, quando é acidente de trabalho, é mais fácil, porque a prova, né, a instrução probatória, ela é ampla, então você fica mais, entre aspas, tranquilo, porque você tem outros meios. No juizado especial, a gente fica limitado, igual o professor falou, sobre uma perícia só. O professor José Ricardo Caetano, ele disse, num curso que eu assisti dele, tá do EPREV mesmo, aliás, o EPREV tem vários cursos que eu aconselho, assim, os advogados entrarem e fazerem Vou até te interromper aqui, eu vi que a Ana entrou aqui também, se eu não mandar um beijo para ela, depois ela vai puxar a minha orelha, né? Então, aproveitar para Ana Paula, professora Ana Paula, um grande beijo para ela, acabei de ver que ela entrou. E o Roberto também fez uma pergunta bem interessante aqui, para depois a gente falar sobre a questão da reabilitação. Ótimo. Ana, beijo também, Ana, bom estar aqui com a gente. Então, assim, como eu estava falando, e um dos cursos que eu assisti no IEPREV, que eu adorei também, é do professor José Ricardo Caetano. E diz no curso uma dica, né? Ele fala bem assim, olha, que o advogado, quando fizer a exordial, faça o pedido no final, não requer prova pericial médica. Às vezes o advogado nem coloca nem a especialidade, requer prova pericial. E que ele aconselhou o seguinte, peça a produção de prova da perícia biopsicossocial. Por quê? No dizer dele, são duas perícias, né? A perícia biopsicossocial seria a perícia biomédica e seria a social, conforme até o professor falou. Uma perícia do ponto de vista biológico e uma perícia social. E uma perícia social. Só que a gente vê assim, no juizado especial, não está funcionando isso, porque o limite de instrução probatória lá, mesmo o CPC dizendo que a gente pode requerer uma ou mais perícia, a gente esbarra
de que até tem juiz que entende que o CPC não entende. Apesar que eu Sim. entendo que mesmo o juizado especial discorrendo alguns entendimentos assim, a gente deve insistir sempre, até porque pode ser matéria de recurso no futuro. Então, se eu pedir duas perícias e o juiz não deu, eu posso lá na frente anular uma sentença dele. Então, mesmo juizado especial, eu acho importante pedir. E nesse Sim. ponto, o que o professor analisa? É bom o advogado mesmo pedir a perícia biopsicossocial, ao invés de pedir simplesmente uma perícia médica? Eu acho que tem que pedir, né? A gente tem que tentar. A gente não pode concordar que, por questões do juizado, seja impedida a parte de produzir as provas necessárias à comprovação do seu direito, né? É aquilo que eu falei. Eu acho que essa lei que limita o número de perícias no juizado já deveria ter sido questionada a constitucionalidade dela, porque ela fere muito o acesso ao poder judiciário, o devido processo legal, né? Então, é a mesma coisa. Eu acho que tem que pedir, sim. Eu concordo com o professor. Tem que pedir as duas perícias. Se o juiz não der, a gente vai ter que lutar e vamos ter que espernear, vai ter que recorrer, vamos fazer todos os meios, né? A gente já sabe, tem que adotar tudo que for possível, que estiver ao nosso alcance para conseguir a comprovação da incapacidade. A gente tem que só tomar cuidado, aquilo que eu falei, para que você não fique, eu sempre falo isso nos cursos, para que não fique se discutindo doença no processo. Lembrar que o benefício é incapacidade. Tá? Inclusive na questão social, quando você vai discutir as questões sociais que podem estar influenciando nessa questão da incapacidade, você tem que discutir com a visão da incapacidade laborativa. Correto. É porque não basta estar doente, né? Às vezes tem esse braço de doutor, eu estou doente, quero benefício. Aí quando eu vou analisar, não, o senhor não tem direito, porque o senhor não tem capacidade nenhuma. O fato de estar doente não significa que você tem direito a receber algum benefício previdenciário. Tem muito advogado, às vezes, que contrata a gente justamente para fazer isso. Para fazer uma análise prévia, para verificar se realmente é um caso para entrar com ação, né? Então a gente faz essa análise e aí vê, olha, talvez dá para ir por aqui, dá para ir por ali, antes de entrar com a ação, inclusive, né? Porque não vale a pena você... o cara tem hipertensão arterial. E aí? O que adianta? Ele tem hipertensão arterial, trabalha em altura, a pressão está descontrolada. Aí você tem que ir juntando elementos da doença, da manifestação clínica da doença e do meio ambiente de trabalho. E aí o advogado nunca pode esquecer do meio ambiente de trabalho, porque incapacidade é incapacidade para atividade habitualmente exercida. Você não avalia incapacidade para o cara fazer qualquer coisa. Você avalia para atividade habitualmente exercida pelo indivíduo. Verdade. Professor, a gente está já adiantado aqui na hora, então eu gostaria que o senhor falasse sobre a teleperícia, a decisão do Conselho Nacional de Justiça, sobre a decisão, sobre a nota da AJUF, sobre as entidades na luta que declararam que o médico não pode fazer, não poderia fazer, porque ele estaria infringindo um código de ética, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso para a gente. Bom, a grande questão sobre isso é o seguinte. Primeiro, a gente precisa definir o que é teleperícia, proposta pelo CNJ. Tem muita gente confundindo perícia indireta com teleperícia. Perícia indireta sempre existiu. Tá? O que é uma perícia indireta? É uma perícia documental. Em algumas situações, eu tenho que fazer uma perícia documental. Por exemplo, o advogado às vezes entra com a ação de benefício por incapacidade, pleiteando que o indivíduo estava incapaz para o trabalho quando ele faleceu, porque ele quer que seja reconhecida a qualidade de segurado para implementar uma pensão por morte, por exemplo. Para eu avaliar essa incapacidade laborativa lá atrás, em 2016, 2015, isso vai ser uma perícia indireta, porque a pessoa faleceu, né? Então não vou ter como examinar ele. Então esse é um tipo de perícia indireta. O que está sendo proposto pelo CNJ, que foi proposto, não era uma perícia indireta, era uma teleperícia. Era a substituição da perícia presencial por uma perícia à distância. Tá? Esse é o primeiro ponto. Qual que é o problema da perícia à distância, que foi o que ensejou a nota
foi uma nota conjunta do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Associação Nacional de Medicina do Trabalho e Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, pela impossibilidade da teleperícia. A substituição da perícia presencial pela teleperícia, nós temos um prejuízo num ponto que é um pilar muito importante da técnica pericial, que é o exame físico. Tá? Com a teleperícia, que seria uma perícia como nós aqui estamos conversando, você teria um prejuízo em não fazer o exame físico. E para nós, peritos, aí eu sempre faço essa ressalva, porque alguns advogados às vezes falam assim, mas você está falando que o cliente está mentindo. Não estou falando que ninguém está mentindo. Mas do ponto de vista pericial, da técnica pericial, como que eu faço a minha perícia? Eu tenho que confrontar o que a pessoa me traz de informações e o que ela alega com o que eu estou vendo. A técnica pericial, eu sempre falo isso nos cursos e eu discuto o que a gente chama dessa semiologia pericial, da metodologia de um laudo, com os advogados, para o advogado entender como funciona. Não é que eu estou... Por isso que a gente começou a live falando, a prova pericial não é o único meio de prova. Porque o juiz ele pode desconsiderar a minha conclusão e concluir com base no documento que foi trazido, ou numa testemunha. Só que do ponto de vista meu, fazendo a perícia, eu tenho que confrontar o que a pessoa está falando com o que a ciência médica me diz sobre aquele fato e com o que eu estou vendo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa chega para mim e fala assim, doutor, eu estou há 6 meses sem mexer o braço, porque eu tenho uma lesão no ombro e eu não consigo movimentar o braço. Tá ótimo. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que examinar esse indivíduo e eu vou ter que procurar evidências, eu vou ter que procurar indícios de que ele não mexe o braço. Qualquer pessoa que já engessou o braço sabe. Se eu fico sem movimentar o membro, o que acontece com o membro? Hipotrofia. Diminui a musculatura. Eu perco massa muscular. Isso é comprovado cientificamente. Trabalhos científicos mostram que para cada dia que eu deixo de movimentar o membro, eu perco em torno de 7 gramas de massa muscular. Esse é o problema de fazer academia, né? A gente faz academia, fica lá 6 meses, aí 1 semana sem fazer academia parece que murcha tudo, né? Então, esse é o inferno de quem faz academia. Então, pensando nisso, o que o perito vai fazer? A pessoa fez uma alegação para ele. O valor pericial dessa alegação, a gente fala que é um valor relativo. Por que tem um valor relativo do ponto de vista do perito? Porque ele vai ter que confrontar o que a pessoa falou com o que ele está vendo. Tá? E aí eu vou ter que fazer essa confrontação. E no meu laudo, eu posso colocar, olha, a pessoa alega que não mexe o braço há 6 meses. Contudo, verifiquei que não há hipotrofia. O esperado pela medicina, o que a medicina diz que seria esperado, seria a pessoa ter uma hipotrofia. Então, é isso que eu faço no meu laudo. Isso não quer dizer que o juiz tem que aceitar o que eu estou falando. Começo lá no começo da live, tá? Mas a interpretação pericial é essa. Quando eu parto para uma teleperícia, eu corto esse pilar, porque eu tiro o exame físico. Aí, a teleperícia, na verdade, ela passa a ser muito uma perícia indireta, uma perícia documental. Porque eu conversar aqui não adianta, né? Eu vou conversar aqui com você, vamos dizer que você está com uma alegação de que você está com depressão. Como que eu vou avaliar isso à distância, assim, por uma câmera, né? Vendo foto no Instagram? Hoje a gente discute muito isso, né? Você tem, hoje nas redes sociais, todo mundo é feliz. Alguém vai colocar foto triste em rede social? Então, a gente tem um prejuízo muito grande na realização da teleperícia. O que eu sempre falo que o advogado tem que pensar? Primeiro, será que vale a pena abrir mão de uma prova presencial para fazer uma prova à distância? Essa seria a primeira questão. Do ponto de vista técnico, a gente tem um prejuízo muito grande. E se a prova documental é robusta, será que o juiz não poderia julgar sem a perícia? Essa é uma outra grande questão que tem que ser discutida, né? Outra questão que tem que ser discutida. Por que o CNJ suspendeu a perícia no Brasil inteiro? Sendo que nós temos fases diferentes da pandemia em diferentes locais do Brasil. O Brasil é um continente, não é um país, né? E foi suspensa a perícia no Brasil inteiro. E o pior, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o CNJ, na última resolução, falou que a partir de 15 de junho poderia voltar e os tribunais poderiam retornar com perícias presenciais.
a ideia, e eu não consigo entender o porquê que isso não foi feito desde o começo, a não ser locais que tem lockdown. Se tem lockdown é uma outra questão, né? Fecha tudo, aí beleza. Agora, locais que não tem lockdown, por que eu posso ir no supermercado? Por que eu posso ir numa farmácia? Por que eu posso pegar um ônibus lotado aqui em São Paulo ou um trem lotado e eu não posso ir no consultório do médico fazer uma perícia? Eu não consigo entender um negócio desse. Tá? E, do ponto de vista técnico, qual advogado que está assistindo a gente que se sentiria tranquilo em mandar um link para o seu cliente para que ele acessasse da casa dele e fizesse a perícia sozinho? Na prática, se fosse implementada a teleperícia, o advogado ia solicitar que esse cliente viesse até o escritório dele. Eu não tenho dúvidas disso. Por que o cliente pode ir até o escritório e não pode ir no consultório do perito? Então, eu acho que o tratamento que foi dado para a questão da pericial, se a perícia é tão importante assim, e foi decretado, inclusive por uma lei federal, que é um serviço essencial, nós deveríamos ter adotado desde o começo protocolos sanitários de distanciamento, que é o que tem que ser feito agora. Então, não é fazer qualquer coisa, não é a casa da mãe Joana, não. Eu estabeleço limites. Então, olha, você só pode marcar perícia de meia em meia hora, de uma em uma hora. Tem que higienizar o local. Ah, o fórum está fechado. Os peritos têm que fazer no seu próprio consultório. Tem que estar todo mundo de máscara, tem que fazer higienizar. Então, eu criando esses protocolos, eu poderia voltar com a perícia. E aí, nós temos aqui em São Paulo uma situação tão sui generis que o TRF3 proibiu até o fim do mês de fazer perícia presencial aqui. E aí, eu tenho contato com alguns colegas que atuam fazendo perícia na Justiça Federal, com perícia marcada que tiveram que desmarcar, porque a vara mandou desmarcar. Porque o TRF3 falou que não pode fazer perícia. Tá? A gente teve até, foi publicado um protocolo de perícia para você ter a questão do distanciamento, de como fazer. Então, assim, eu acho que a advocacia tem que ter uma grande preocupação com a teleperícia, que é o quê? Era a teleperícia se perpetuar. Esse era o meu maior receio com a teleperícia. Que ultrapassar o a pandemia. Para passar a pandemia e continuar. Exatamente. Porque justificativa para isso existe. Porque, como ano passado teve aquele problema de pagamento de peritos, e foi isso que deu ensejo à lei, que falou que é uma perícia por processo, né? A gente teve esse problema de pagamento de perito, nós temos um acumulado de perícias. Então, a justiça, ela poderia falar assim, já que está esse acumulado, vamos fazer uma perícia aí, qualquer coisa, para tirar da fila, para a gente resolver isso com maior celeridade. Então, o meu grande problema com isso é o seguinte, a gente tem que trabalhar com um binômio, qualidade versus celeridade. Nós não podemos tirar a qualidade só para entregar uma coisa rápida. É claro que justiça que tarda é justiça que falha, mas nós temos que chegar num meio termo, onde seja possível entregar um trabalho de qualidade com a celeridade necessária. Né? Então, eu acho que a advocacia tem que se preocupar com isso, porque quem sabe não seria um piloto e, de repente, deu certo, vamos instituir agora a teleperícia daqui para frente e não vamos mais fazer perícia presencial. E eu estou falando uma coisa, isso que é bem claro, para nós que atuamos na justiça, seja perito ou assistente técnico, eu atuo na Justiça Federal como assistente técnico, seria muito bom ser à distância. Aliás, eu poderia atuar no Brasil inteiro, né? Eu até aumentaria, porque eu estou aqui em São Paulo, eu só consigo fazer assistência aqui e às vezes faço uma assistência ali, alguém me contrata, eu vou para cá, vou para lá. Agora imagina liberando a teleperícia. Eu começo às 8 da manhã, fico até às 18, só fazendo assistência técnica à distância aqui por um computador. Então, assim, se eu fosse pensar em mim, seria muito bom. Só que eu não posso defender uma coisa que vai contra o que eu estou falando ao longo da minha vida profissional, que é o quê? É justamente eu defender a qualidade. Nós brigamos em aulas, em cursos, que a gente quer que exija uma maior qualidade da perícia, que os peritos sejam qualificados, que eles passem por treinamento, que eles respeitem o CPC, que eles respondam os quesitos e façam uma prova técnica adequada. Aí eu vou aceitar uma gambiarra, porque para mim, teleperícia, neste momento, desta forma, como foi proposta, é uma gambiarra. Pode ser que tenha uma aplicação, eu não sou contra a tecnologia, quem me conhece pessoalmente sabe, eu sou
super tecnológico, uso tudo, adoro tecnologia, não sai uma coisa lá da Apple que eu não vou atrás para ver, o que esbarra às vezes é o preço do dólar. Mas nós não podemos, vamos dizer assim, atropelar esse devido processo legal, atropelar a qualidade técnica só para entregar. Ah, vamos fazer, tá bom, vamos fazer de qualquer jeito, o importante é fazer, o importante é o cara ter uma resposta. Não, pode ser que tenha uma aplicação para teleperícia, eu nem chamaria de teleperícia, para o uso da tecnologia na perícia, né? Eu não gosto desse termo teleperícia, que parece uma coisa assim, tá vendo a pessoa pela tela do... Não, pode usar a tecnologia? Pode, de repente isso seria possível. Por exemplo, você quer ver uma coisa que sempre foi regulamentada para você utilizar a telemedicina? Ah, outra coisa, já vai acabar, mas rapidamente. Já vai acabar. Não vamos confundir, não 4 vamos minutos. confundir Destaque, telemedicina, não vamos confundir telemedicina com teleperícia, pelo amor de Deus. Telemedicina não tem nada a ver. Consulta médica é uma coisa. A telemedicina não inclui a teleperícia, né? Não tem nada a ver. Isso, né? Telemedicina não inclui a teleperícia. E o Agora pessoal está confundindo esses dois termos. Está confundindo muito. O que seria interessante, por exemplo? Veja, por exemplo, no interior. Vamos dizer que eu tenho uma cidade lá que o cara é clínico geral. E para avaliar aquele caso, precisa de um neurologista muito especialista. Né? Ótimo. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode, de repente, fazer com que tenha um médico presencialmente e um outro médico à distância. Isso é autorizado. Verdade. O que eu não posso ter é uma pessoa sentada na casa dela na frente do computador e o médico sentado na casa dele. É isso que a gente tem que... Então, o uso da tecnologia ele tem que ser discutido. Mas, neste momento, não é o momento adequado para isso. Porque a exceção vira regra. E no Brasil, a gente sabe que isso é a maior verdade do mundo. Né? A gambiarra, a exceção, o que a gente faz, o jeitinho brasileiro, né? Acaba virando regra e acaba se perpetuando ao longo do tempo. Então, a gente tem que tomar um cuidado. E eu acho que a advocacia tem que ter esse pensamento e tomar esse cuidado quando se discute essa questão de teleperícia. Professor, se a gente cair, que a gente vai cair agora, a gente retorna, porque esse assunto o pessoal está querendo debater mais um pouco. O senhor tem disponibilidade de retornar? Posso, sem problemas. A gente retorna, porque esse assunto é muito bom, porque eu gostaria também que o senhor falasse sobre essa diferença da telemedicina e teleperícia, que há muita confusão em relação a isso. A nota da AJUF, que foi muito questionada também, foi muito debatida. Então, no próximo tempo, a gente volta e a gente fala sobre isso. E sim, se você... De repente, o que você poderia... Boa noite, Ana. O que você poderia fazer, a gente pode encerrar e aí você inicia uma nova. Vamos encerrar. Professora Ana, nós vamos encerrar e vamos voltar. Tá bom, gente? Isso. Fique ligado sem voltar problema agora. Vamos lá. Professor.